Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve, para você que nos assiste direto das nossas plataformas de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que agiliza e simplifica a vida do motorista caminhoneiro por todo esse Brasil. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o transporte rodoviário para a indústria no Brasil. Você sabia que o transporte rodoviário no país movimenta mais de 300 bilhões de reais por ano? E que também os maiores players desse mercado não detêm nem 5% dessa fatia? Uma das razões é que o transporte ele é muito particular para cada um dos setores. Transportar produtos agroindustriais é diferente de transportar combustível, que é diferente de transportar produtos perigosos, que é diferente de transportar produtos industriais. E falando de indústria, a indústria foi um dos setores que mais teve o seu transporte desenvolvido pela tecnologia nos últimos anos. E para falar desse tema, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Conectando Rotas, ele que é diretor de logística de uma das maiores empresas do Brasil, ele que é jovem, com uma cabeça brilhante, um mineiro gente boa, apesar de que isso é uma redundância, e um dos maiores torcedores do Galo que eu conheço. Seja muito bem-vindo ao Conectando Rotas, Felipe Trivelato. Muito obrigado, Fernando Dutra. É isso aí. Muito animado de estar aqui, né? Não vamos falar de Galo, apesar de... A fase não é boa. Fico feliz com o reconhecimento, né, de ser um desses atleticanos ilustres, acho que todos são. Mas vamos falar de logística, acho que primeiro me apresentando aí, né, para o pessoal. Meu nome é Felipe Trivelato, eu estou completando agora 15 anos já dentro desse mercado de logística, né? Uma carreira bem completa, passando por logística industrial, passando por centro de distribuição, passando por logística corporativa, né? Seja em administração central das empresas, seja em processos mais transacionais, dentro de um CSC, Centro de Serviços Compartilhados, e dentro da logística também, tecnicamente, passando por diversas áreas técnicas, né? Tanto olhando planejamento, olhando transporte, olhando armazém, olhando loss prevention. Então, acho que uma visão bem sistêmica aí da logística, com bastante experiência aí no mercado e com uma visão bacana também Brasil afora, né? Então, nessa jornada aí, já morei no Rio, já morei em São Paulo, já morei em Jaguariúna, já morei em Fortaleza, já morei em Porto Alegre, sou de Belo Horizonte. Então, também com uma jornada bacana aí de muita experiência conhecendo, né, todas as regiões do Brasil e também praticamente todas as áreas de ponta a ponta da logística, né? Desde olhar o insumo até um pouco da distribuição urbana, acho que passou por tudo aí já nessa trajetória. Que legal, cara. Muito bom te rever de novo e ter você aqui no Conectando Rotas. Eu fui sempre um dos admiradores da tua carreira, né? Acho que você é um cara super profissional. E compartilha com os nossos ouvintes aí, cara, o que você vê que são os principais atributos, talvez, de um bom profissional de logística hoje, para ter uma carreira tão brilhante como a carreira que você tem. Eu acho que hoje, assim, a gente vê um movimento muito grande nas indústrias, né, onde o custo logístico é muito relevante. Então, é uma dimensão que toda empresa precisa ter bons profissionais, porque é muito relevante hoje no custo Brasil, né, o peso de um custo logístico. A gente vê um movimento muito grande de empresas se consolidando como plataformas. Então, a gente vê uma transformação digital com muitos algoritmos vindo ocupar um espaço de interação com clientes, com consumidores finais, e por fora, né, do movimento, até onde você, numa experiência de compra, bota um produto no carrinho, fisicamente, o mundo tem que acontecer para que esse produto chegue no destino, e esse balé por trás é muito da logística. Então, desde conhecer profundamente sobre como funciona, né, a lógica de uma cadeia de supply chain inteira, né, do fornecimento dos materiais, de como fazer um bom plano de produção e distribuição, como é que a gente otimiza isso, de conhecimento dos melhores recursos necessários, seja de transporte, seja de armazenagem, como é que você faz uma política de estoques corretas ao longo da cadeia, como é que você gerencia todos esses recursos e ativos. Isso são preponderantes como diferenciais competitivos de qualquer empresa, e eu acho que o profissional de logística ele está num momento muito bom, porque é um momento que ele está valorizado, que as pessoas cada vez precisam mais disso, todas as empresas buscam por isso. E a minha dica inicial é que as pessoas
corram atrás de conhecer tecnicamente dos assuntos de logística de todas as dimensões e principalmente que busquem uma visão sistêmica de conhecer um pouco do todo de toda a cadeia, que não fiquem com uma visão um pouco mais departamentalizada, oscilada, de ser muito bom em um assunto, muito especialista em um assunto, mas que não tiver uma abrangência, porque no fim das contas a logística é a área que está traduzindo a interação, né, da demanda de mercado, de estratégias de marketing, como que isso vai para um mundo de supply chain, de produção, de materiais, de transporte, né, de fazer as coisas acontecerem. Então, legal. Muito bacana. A integração, de fato, para a indústria, particularmente, ela é muito importante, né? A gente vê que os consumidores eles estão cada vez mais exigentes, né? Eles não aceitam mais esperar tanto tempo, ou até as próprias indústrias precisam melhorar os seus processos logísticos para reduzir custos da cadeia, porque a logística, de fato, ela se torna cada vez mais relevante, né? Então, de fato, o conhecimento sistêmico faz muito, muito sentido, né, para o profissional. E olhando para a logística, para a indústria, Trivelato, como que você vê dos últimos anos, quem na tua cabeça mais avançou em termos de tecnologia, de eficiência na logística de maneira geral para as indústrias? olha, eu acho que assim, eu acho que a logística de transporte, principalmente das indústrias, é uma logística que ela vem evoluindo bem. Na minha visão, houve uma evolução muito grande na questão dos equipamentos, né? Então, os tipos de carretas, de caminhões, os tipos de equipamento, as especializações dos equipamentos. Então, a gente vinha de um passado onde tinha caminhões mais tradicionais, né? Enfim, carga seca, graneleiro, caminhões que vinham muito de autônomos e um perfil assim, para grandes desenvolvimentos que as montadoras fizeram para as indústrias. Então, a gente já vê um share muito maior de bitrem presente na indústria, né? A gente vê um share grande de Sider, baú, tem vários tipos de equipamentos. Eu acho que nisso evoluiu bastante. Não só os equipamentos em si, mas as tecnologias embarcadas, né? Então, telemetrias, né? O nível de dados hoje que a gente tem sobre a performance dos equipamentos é um nível robusto para poder ter todo esse controle. E eu acho também que houve um desenvolvimento grande em ferramentas, softwares de mercado muito voltados a planejamento de transportes. Então, a gente vê vários tipos de sistemas de TMS, né, que seriam sistemas de como planejar o transporte, como que eu planejo os circuitos, como que eu faço o melhor preenchimento da carga do caminhão, seja para maximizar o volume, seja para otimizar o peso. Então, eu acho que tem muita coisa bacana que surgiu nesse caminho, mas eu acho que essa jornada ainda ela continua, né? Eu acho que ainda tem muita coisa por fazer aí nesse mundo de como otimizar melhor o transporte industrial. Legal. O transporte industrial ele tem uma complexidade bastante relevante, né? Seja pela capilaridade, pelo número de entregas, né, por viagem. E, de fato, exige muita tecnologia e muito processo sistêmico integrado para poder ganhar eficiência nesse sistema, né? E quando a gente fala de transporte colaborativo hoje entre indústrias, na tua visão, isso é uma realidade ou ainda é uma utopia? Na minha visão, isso é uma realidade, mas uma realidade incipiente, assim. É um negócio que está, assim, existe muita intenção e pouco resultado prático de conseguir fazer isso muito bem feito. Mas eu vejo que talvez seja a maior oportunidade que a gente tenha hoje de otimização de uma cadeia, não de uma cadeia logística, porque quando a gente pensa cadeia logística, às vezes a gente está pensando de uma determinada indústria, mas de otimizar o ecossistema como um todo, né? A gente vê aí passando nas estradas vários momentos onde se vê uma carreta ou um caminhão de determinada atividade com alguma ociosidade, porque ele tinha uma demanda para ir do ponto A para o ponto B e no retorno não tem uma demanda combinada e ele volta vazio. Então existe um desafio primeiro da gente conseguir cruzar essas malhas de transporte entre as indústrias, verificando obviamente o que é compatível com cada caminhão, mas a gente tentar eliminar essas pernas vazias, né? Fazer com que o caminhão ele vá cheio com alguma carga em um frete e ele possa ter alguma demanda reversa para retornar, mesmo que não seja da mesma indústria. E um segundo desafio grande que eu acho nessa história é combinar muito bem esses acordos de nível de serviço e as regras do jogo entre duas empresas diferentes que vão compartilhar o mesmo caminhão sobre tempos de carga e descarga. Porque, eventualmente,
às vezes para um segmento de uma indústria e a característica do produto dela, uma carga acontece em 1 hora, 2 horas, determinada indústria pode ser em 6 horas. E a indústria A está disposta a, por ter esse ganho colaborativo no ecossistema, entender que ela vai ter um lead time maior, uma janela de 6 horas para descarregar, ou que vai ter um combinado de uma estrutura. Então, existe sempre esse dilema na indústria de como é que a gente faz isso sem que a otimização das partes na carga e descarga descredibilize o todo e, às vezes, seja por uma falta de controle, uma falta de confiança, uma falta de um acordo bem feito entre as empresas, que isso caia por terra. Então, para mim, tem um desafio de acertar isso, que eu acho que é algo que tem que evoluir para regras mais claras e métricas melhores, e principalmente como é que a gente consegue, dentro do ecossistema, compartilhar essa informação da demanda de transporte de um lado e para o outro, para a gente poder fazer uma otimização mais global e menos de cada indústria de forma isolada. Você acha que existe também um aspecto de elos de confiança entre os dois polos? Porque quando a gente coloca um caminhão no meio, seja o caminhão do player A ou do player B, ou um caminhão, né, de um outro player C, né, um transportador autônomo ou qualquer outro transportador. Você acha que existe também um desafio de confiança entre os dois polos dessa colaboração para saber quem está ganhando mais, quem está ganhando menos? Você acha que esse também é uma das barreiras desse tipo de... Eu acho que sim. Eu acho que tem duas discussões aí importantes nesse dilema aí. O primeiro são entre as duas empresas, né? Eu acho que a gente sai de um modelo onde a gente via, sei lá, 10 anos atrás, até mais, onde a relação e a gente via as empresas muito tentando maximizar muito a sua performance, olhando mais a própria empresa, mais o próprio umbigo e menos o ecossistema. E aí eu acho que hoje a gente já vê discussões mais maduras de como é que a gente faz o ecossistema ganhar e a gente pega uma fatia disso, mas contribuindo que os outros também peguem, seja os clientes, seja os nossos fornecedores, sejam outras empresas parceiras do próprio meio. Então, para mim, existe uma mudança de mindset que vai nessa linha, que é a gente primeiro abrir a cabeça e entender que, como esses ganhos locais de cada empresa já foram espremidos ao longo de muito tempo, eles são muito marginais do que os ganhos de ecossistema que tem para serem capturados por aí. Então, essa é a primeira coisa, abrir a cabeça e entender que você não precisa ganhar tudo. O ideal é que você consiga achar grandes oportunidades no ecossistema, ver a melhor forma de compartilhar isso, otimizar esses ativos já existentes, ao invés de ter que ficar comprando, incrementando novos caminhões. E aí eu acho que tem uma parcela importante e fazer isso bem combinado para que as empresas entendam isso e tirem essa desconfiança. Não é ninguém querendo me apertar e é todo mundo querendo dividir o mesmo ganho. E o segundo ponto, que eu acho que aí vai dentro da visão de departamentos, eu acho que as empresas também vêm numa jornada, algumas mais maduras, outras menos, de quebrar um pouco os silos na visão interna. Então, você tem muitas áreas tradicionais, assim, essa é a área de transportes, essa é a área do armazém, ou essa é a área do site da indústria. E a gente via por muito tempo uma discussão de cada pedaço querendo se otimizar sozinho, de forma vertical, conforme o departamento da empresa, e não de forma horizontal de como é que a gente maximiza o ciclo como um todo. E quando você compara, sei lá, falando um pouco de transporte com armazém, assim, o valor de um ativo, né? O quanto é mais importante você fazer o ciclo de um caminhão girar contra, por exemplo, uma produtividade de uma empilhadeira, é desproporcional a balança, o peso do custo. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, atue, independente de como são os departamentos, as empresas não precisam necessariamente mudar o organograma para isso, mas trabalhar em cima de otimizar o ciclo da carreta como um todo, o ciclo do produto e da viagem que a gente faz como um todo, e menos nessa otimização local, né? Esse é um ponto que eu vejo muito nas indústrias ainda, né? De fato, antes disso, o custo de transporte, ele de fato é o mais representativo na cadeia, na grande maioria dos casos, né? E quando a gente tenta otimizar o transporte pelo transporte em si, ele acaba batendo, né, nessas duas pontas, principalmente na carga e na descarga. E eu vejo, de fato, nas indústrias hoje, em boa parte das indústrias, essa visão mais departamentalizada, né? Então, uma área cuidando de transportes, outra área cuidando de carga, outra área cuidando de descarga, e aí você maximiza o pontual e você não olha para a maximização do todo.
que na tua visão são os principais entraves para que as empresas, o Trivelato, não tenham essa visão mais integrada? E quais são as dicas, talvez, que você dá para que isso seja possível ser feito? Eu acho que assim, eu acho que os entraves, eles são mais vícios de uma tradição de organograma, de métricas e de discussões serem feitas mais apartadas. É, e, assim, faz parte de uma evolução, eu acho que é uma jornada onde se falava muito mais. Você pode olhar até quando a gente vê, até as próprias ferramentas, né? Quando a gente fala de sistemas de WMS aí que são oferecidos em prateleira, eles, em geral, são sistema para você otimizar um site, né? Vou otimizar aquele centro de distribuição, vou otimizar aquela fábrica e pouca discussão sobre vou otimizar o ciclo do caminhão, vou fazer com que aquele site tenha o melhor fluxo possível para receber e expedir, receber e expedir. Então, eu acho que tem um lado, vai ter um lado que vai passar por tecnologia, que a gente pode falar daqui a pouco, mas eu acho que tem um lado de mindset e de organização mesmo, de dar o foco correto. E eu acho que isso está 100% na mão das empresas, dos profissionais de logística, de virar essa chave e começar a olhar de ponta a ponta. De ter todo mundo junto olhando todo, de estar olhando como é que você maximiza, otimiza os custos somados, né, da operação de transporte como um todo e das operações de carga e descarga, porque eventualmente, se você crescer um pouquinho nas pontas, mas melhorar bastante o todo, faz todo sentido. Então não é sobre a gente ficar demais tentando quebrar e otimizando muitas partes, senão a gente não chega no ótimo do todo. Então, para mim, o principal ponto é mindset, organização, entender aonde está a parte mais interessante aí do custo a se capturar, né, e do desafio logístico, e aí partir para otimizar em cima disso e botar os departamentos para trabalharem aliados em cima disso, ou redesenhar os departamentos, não importa. Para mim, o menos importante é como está o organograma, mas sim como a organização trata a gestão desse ciclo de ponta a ponta. Muito legal. E para você que está ouvindo a nossa conversa, deixa seu like, faça seu comentário aqui no nosso post e fica ligado que tem muita mais coisa legal aqui para vocês. Como é que você olha o futuro, Trivelato, do transporte na indústria, né? Acho que a indústria vem puxando muita coisa da tecnologia ainda, mas sempre tem coisas a melhorar. Então, na tua visão, como você vê os próximos 5 ou os próximos 10 anos em termos de evolução, em termos de tecnologia para esse transporte? Eu acho assim, essa pergunta é legal porque a gente, via de regra, tem algumas discussões interessantes onde a gente sempre se apaixona primeiro pelo problema, depois pela solução, e a gente gosta de falar vamos discutir sempre qual é o processo do futuro e não qual é a tecnologia do futuro. Por que eu estou falando isso? Via de regra, quando a gente tem esse tipo de discussões, as pessoas vêm com perguntas assim, vai ser o caminhão autônomo, não vai ter mais um motorista, vai ser, sei lá, o caminhão que voa, né? Tipo assim, para onde vai ser? E eu acho que a gente sempre vai evoluir no equipamento, na ferramenta em si, mas a discussão para mim do futuro é um futuro muito mais sobre processo. E aí eu volto naquela linha de uma otimização de ecossistema versus a otimização de indústrias. Para mim o futuro vai passar por isso, vai passar por a gente entender que não tem pouco ativo no sistema. Você falou, o mercado é super pulverizado, mas tem muito ativo no sistema, e esses ativos não necessariamente têm a maior utilização possível. Pode ter numa indústria aqui, noutra ali, com um trecho maior aqui, outro ali, mas tem muita oportunidade de colaboração nesse mercado. E é um negócio que reduz o custo Brasil como um todo, porque você começa a juntar essas oportunidades, sinergizar todas essas empresas e esses ativos. Eu acho que aí tem muito dinheiro na mesa, mas passa por um redesenho de processo, um redesenho de uma visão de que você não está olhando só a sua demanda, e você está olhando, né, o que tem de toda a demanda de transporte para se redimensionar e se readequar nessa captura. Então, eu acho que parte por isso. Não só para transportes, eu acho que, seja por um depósito de armazém ou por qualquer coisa que tenha, essa otimização de recursos existentes e aproveitar o ecossistema, né, e trazer esse benefício, ao invés de só ficar olhando o seu próprio umbigo, a sua própria indústria, para mim o futuro vai por aí.
E para isso acontecer, aí sim, vão ter que ter diversas tecnologias que suportam, que para mim é menos sobre equipamentos ou ferramentas de otimizações isoladas, mas como é que em algum momento a gente vai ter é, a digitalização de todos esses processos. Então, como é que a gente captura os dados de cada etapa do percurso de uma carreta, de todas as etapas de carga e descarga, de todo o fluxo que acontece dentro de um armazém para poder suportar aquilo numa ponta, de tudo que acontece ao longo da viagem, de todas as interações do motorista com a sua jornada. E uma vez que a gente tem todos esses dados e a gente digitaliza tudo isso, de várias indústrias, como é que a gente vai depois botar um layer onde algoritmos vão poder ajudar a gente a planejar e otimizar melhor e fazer uma conexão melhor entre como é que se oferta para um determinado transportador ou para um determinado motorista, qual carga, com qual acordo de envio de serviço, de qual indústria, como é que as indústrias ativamente sugerem, participam, concordam, aceitam ou não aceitam esse tipo de demanda compartilhada. Então, para mim, o futuro ele vai mais nessa linha de a gente compartilhar os ativos e da gente ter algoritmos inteligentes para poder otimizar os ciclos dos processos existentes e menos sobre caminhões ultra tecnológicos ou ferramentas muito diferentes assim. Legal. A gente falou, né, você falou um pouco no início aqui da nossa conversa sobre capacitação das pessoas, né, dos profissionais. Depois a gente falou, né, um pouco também sobre processos, né? Você falou um pouco sobre processos. Aí você falou sobre sistemas e no final sobre dados, né, de como a gente utiliza tudo isso. Na tua visão, qual desses fatores hoje é o principal gargalo nosso ainda? Né? Na linha de que a gente já tem sistemas disponíveis hoje que a gente, como indústria, de maneira geral, poderia utilizar melhor para deixar a nossa logística mais eficiente, ou ainda a indústria carece, talvez, de sistemas que nos possibilitariam a fazer esse tipo de avanço. Ou então, já temos muito dado e não conseguimos utilizar isso bem, ou precisamos de ter mais dados. O que é o gargalo para você entre essas quatro coisas? Entre pessoas, processos, sistemas e utilização de dados? Eu acho que não tem só um gargalo específico, mas para mim, na visão dos sistemas, eu acho que a gente tem sistemas muito bons no processo de planejamento de transportes. Então, para a gente planejar ciclos, para a gente otimizar o conteúdo de cada carreta, fazer planos ótimos de transportes, existem muitas ferramentas hoje bem avançadas e muito boas. Quando a gente fala de sair desse plano, o grande desafio para mim é como é que esse plano vira execução. Porque quando a gente vai para o dia a dia, a vida real, existem problemas, existem ineficiências, existem coisas que não necessariamente estão 100% cobertos nesses planos. É lógico, quanto mais dado a gente tem, a gente sempre pode retroalimentar o plano com inputs reais e ter um plano melhor, mas para mim o desafio é muito mais sobre como conseguir uma execução muito boa, dinâmica, né? Talvez um pouco preditiva, e não só nesse plano. E aí, eu acho que a gente tem muito dado, mas a gente tem pouca conexão. Então, assim, a gente vê que tem sistemas para gerenciamento de tarefas de armazém, WMS. A gente sabe que tem sistemas de gerenciamento de pátio para unidades de carga e descarga. A gente sabe que tem vários sistemas de rastreamento de carretas, alguns sistemas para apontamento das etapas do motorista, né? Para ele apontar a jornada dele, para ele poder apontar uma parada para refeição, apontar uma manutenção. Mas eu vejo que esses dados eles estão todos aí sendo apontados, as telemetria, que tem muitos dados sobre tudo, aceleração, frenagem, como se comporta na curva, quais as velocidades que a gente historicamente comporta em todo lugar. Mas eu acho que esses dados eles são pouco utilizados para preparar a cadeia para ter a melhor execução. Então, a gente hoje, por exemplo, usa pouco os dados da telemetria para poder ter uma atualização melhor do tempo estimado de chegada num ponto de carga ou descarga, por exemplo, e já mandar um comando para que se antecipem com recursos, porque o caminhão vai chegar daqui a tal hora, e isso vai ter que acontecer no meio do caminho, e se teve um problema com um acidente na estrada que o motorista teve que ficar, e talvez vá ter um problema onde a jornada dele vai ser... ele vai chegar no ponto muito próximo de cumprir a jornada de trabalho dele, como é que a gente isso já gera uma notificação para mandar um outro motorista que vai render ele, talvez se antecipar. Então, como é que a gente usa todos esses dados disponíveis para que eles quase que instantaneamente vão gerando comandos de informação
para que esse fluxo de comunicação aconteça e todas as etapas do processo se preparem sempre para estar performando com a informação mais atualizada possível e que ajude a ter o melhor desempenho de ciclo do caminhão possível. Então eu acho que os dados estão aí, mas eu não vejo ainda a gente conseguindo ter sistemas de execução, e não sei se vai ser um sistema só. Talvez vai passar por essa linha de ter vários sistemas, mas ter algoritmos num layer mais de inteligência que conectem um com o outro e a gente consiga fazer com que essa informação, esse lead time dessa informação seja muito rápido. Aconteceu alguma coisa no ciclo do transporte, como é que eu já preparo o ponto de carga, como é que eu já preparo o ponto de descarga, como é que eu já notifico a equipe que vai render, como é que a transportadora já fica sabendo, como é que a gente eventualmente tem que mudar alguma coisa se precisar no conteúdo da carga, como é que essa carga que vai bater num ponto, se ela iria voltar para o ponto B, agora ela tem que ir para o ponto C. Como que essa atualização dinâmica da execução acontece? Eu acho que esse, para mim, é o grande desafio. Legal. Nesse contexto, inteligência artificial é mais uma coisa para todo mundo pensar ou é algo que você vê que pode ajudar nesse contexto de integração e de trabalho com esse mundo de informações que a gente está falando aqui? Cara, eu acho que inteligência artificial é um tema muito amplo, né? O que eu acho? Eu acho que ela pode ajudar muito no seguinte sentido. Toda vez que a gente vem nessa visão desses algoritmos ou a gente vem com essa abordagem da inteligência artificial, eu acho que a forma mais simples de dizer é que a gente para de falar sobre as médias. E a gente consegue ser assertivo no comportamento específico de qualquer coisa que for. Então, por exemplo, a gente tem que fazer um planejamento de um transporte com esses sistemas que planejam bem que eu falei, que vai sair do Rio para São Paulo. E via de regra, os sistemas eles precisam ter um input e ele vai usar o tempo médio histórico de viagem do caminhão do Rio para São Paulo. Isso é o tradicional que as pessoas usam. As pessoas usam as médias históricas do período determinado. Quando a gente vai para a inteligência artificial, a gente não calcula o tempo que eu vou levar do Rio para São Paulo olhando a média histórica do Rio para São Paulo. A gente olha o específico do que vai acontecer com essa viagem. Então, a gente consegue olhar o tempo médio daquele motorista no trecho Rio-São Paulo, toda vez que ele saiu terça-feira, meio-dia do Rio, para chegar terça-feira no final do dia em São Paulo, se estava chovendo, se não estava chovendo, sabe? Se for com 2 paradas para refeição, se for com uma, com qual equipe. Então, a gente entra num nível onde a gente consegue planejar eventos com muito mais variáveis consideradas e correlacionadas, e aí o nosso plano é muito melhor. Então, sei lá, tendo uma leitura dinâmica de qualquer plataforma aí que aponta, às vezes, se tem um acidente na estrada, se não tem, se está chovendo, se não está, se vai pela rota no pedágio, se vai pela rota sem pedágio, qual que é o caminho que ele vai fazer, com que equipe, com que tipo de carga, com que tipo de produto, quanto de combustível, está indo com qual peso na ida, com qual na volta. Então, a inteligência artificial ela pode dar para a gente uma previsão muito mais assertiva e específica para cada tipo de combinação quando for pegar uma carga, ao invés da gente só falar quanto é o tempo médio de uma viagem do Rio para São Paulo. Então eu vejo que vai por aí o quanto isso pode ajudar a gente já no curto prazo. De 0 a 10, quanto você acha que a indústria brasileira, de maneira geral, já está utilizando inteligência artificial? Ou seja, que é presente de fato nas operações de logística? É difícil falar sobre toda a indústria, mas de 0 a 10 eu diria que a gente está no 3 ou 4 ainda ali. Com alguns casos muito bem organizados, onde se começou a fazer isso bem feito, e aí a gente já consegue colher frutos. Eu já vi exemplos bacanas disso acontecendo em roteirização de distribuição urbana, por exemplo, né? Onde você sai dessas médias para ir em eventos muito específicos, mas eu acho que tá muito no começo ainda. Eu acho que essa jornada aí, talvez o 10 de hoje seja o 1 de amanhã, né? Porque esse negócio avança muito rápido. Mas eu acho que a gente não passa do 3, não. A gente ainda está numa fronteira quase que com desconhecido, né? Quanto mais a gente anda, mais a gente vê que tem caminho para andar. É um pouco dessa jornada de inteligência artificial que eu vejo também no transporte e que não tenho dúvida que vai ser um game changer aí para frente no nosso negócio. E para fechar a nossa conversa, Trivelato, você falou, né, bastante sobre integrações, né, não só no físico, né, de integrar operações de armazém com operações de transportes, da importância disso, das pessoas olharem para o sistema como um todo, do mindset, que para mim foi um insight super legal, né? Talvez a indústria já esteja preparada, né, e falta os profissionais de fato tomarem as decisões para que isso de fato aconteça.
Mas quando a gente fala da tecnologia disso, né, você deu algumas pinceladas, não é trivial a gente fazer essa conexão, né? Os sistemas de hoje, dos mais conhecidos, talvez eles são muito especialistas, né? O sistema muito especialista, um WMS, né, que é um sistema que controla armazém, um Yard Management que controla um pátio, ou um TMS que controla o transporte. Como você acredita no futuro que essa integração ela vai ser necessária? Você acredita que isso seja algo que vai acontecer mais por desenvolvimento das próprias indústrias, que as indústrias vão ter que adotar uma postura protagonista no desenvolvimento da tecnologia, ou você acredita mais em soluções que empresas de maneira que são dedicadas em tecnologia vão criar essas soluções e vão aportar isso nas indústrias? Hoje, se eu fosse fazer uma aposta, eu diria que as indústrias vão ter que ser protagonistas nessa história. Porque hoje as empresas que fazem as soluções tecnológicas, elas... É um negócio que eu falei, né? Qual que é o problema e qual que é a solução, né? Então, elas foram demandadas e elas desenvolveram soluções para determinados problemas de um pedaço da cadeia. Agora, elas não têm os dados e o know-how do que acontece de ponta a ponta. Até porque não são as mesmas empresas. Não necessariamente a mesma empresa que fez um WMS é a mesma que fez um TMS, é a mesma que fez um Yard Management. Se fosse, você ainda teria um universo de dados de comportamento de processo onde a empresa já teria uma visão mais sistêmica para poder desenvolver alguma coisa. Para mim, isso vai acontecer numa camada em cima, onde a gente vai continuar tendo esses sistemas são importantes para a finalidade deles, mas vai ter que ter uma camada com inteligência em cima, com os algoritmos que vão conectar ponta a ponta. E como eu vejo que hoje isso é uma informação estratégica para as empresas, né? É uma informação que mexe bastante com o ciclo, seja com o ciclo de produto, seja com o ciclo ou tem uma representatividade muito alta no custo, eu acho difícil uma empresa genérica conseguir sair dando uma solução para todo mundo. Então, acho que as indústrias vão ter que liderar, algumas vão sair na vanguarda. Obviamente, depois que tiverem os primeiros protótipos, vai ser algo que para muitas indústrias vai ser replicável, para outras não, sempre, né, customizando o comportamento do processo de cada uma, mas eu vejo como a indústria tem que liderar isso. É uma camada acima, não é substituição. Você continua precisando ter os seus sistemas que planejam o transporte, que planejam o armazém, que gerenciam as atividades, mas como é que você liga a informação de todos eles de uma forma inteligente, que faz esse sistema, né, ser todo dinâmico, preditivo, eu acho que vai ser o grande desafio. Legal. Senhoras e senhores, quanta informação boa, quanta informação legal e atualizada. Trivela, obrigado pela conversa, muito bom te rever novamente, e é sempre bom olhar um pouco para esse teu olhar, né? Olhar para o futuro, um olhar, né, que sempre visa a melhoria de eficiência do todo, e aprender sempre um pouquinho contigo. Então, obrigado de novo pelo tempo aqui e pela disponibilidade de estar com a gente. Beleza, agradeço também a vocês, estão sempre disponível aí para a gente poder conversar de logística, para a gente ter discussões de soluções que vão fazer bem para o ecossistema. Então, o que acaba ajudando todos nós, né, como profissionais de logística, para a gente se capacitar cada vez mais, para a gente fazer com que as nossas empresas cresçam cada vez mais e que a logística seja um diferencial competitivo. Acho que o Brasil precisa disso, então me coloco à disposição sempre para ajudar nessa jornada aí. Muito legal. E para você que nos ouviu e nos assistiu direto dos nossos canais, muito obrigado. A gente encerra aqui mais um episódio do Conectando Rotas. E para dar mais uma dica sobre o nosso convidado surpresa do nosso 5º episódio, eu vou dizer para vocês que não é um convidado, mas sim uma convidada. Uma convidada mais do que especial. Se você tem o seu palpite, deixa aqui nos nossos comentários e até o próximo episódio.